Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje tem transmissão simultânea também pelo YouTube. Já estamos com quase 7.000 inscritos no canal do YouTube. E aqui no Instagram, né, o tema vai ser sobre tireoide, é uma live mais sobre tirar dúvidas dos seguidores de vocês. E agora, né, recentemente teve o Congresso de Tireoide, o Encontro Brasileiro de Tireoide, e também acabei de terminar um curso de tireoide, né? Então, esse assunto foi mais objeto do meu estudo ultimamente. Bom, enquanto o pessoal entra aqui, a ideia, enfim, é ouvir mais vocês, né? Eu tenho já algumas perguntas aqui. Olá, boa noite. A primeira pergunta sobre a tireoide, claro que é sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é muito comum na população em geral, né, podendo chegar a cerca de 5% dos distúrbios da tireoide, e entre hipo e hipertireoidismo, o hipotireoidismo é o mais comum, principalmente em mulheres. Né? As mulheres são mais acometidas por diversos motivos, mas principalmente por questões genéticas. E a primeira pergunta que surgiu, né, foi de uma seguidora: se o hipotireoidismo pode ser adquirido por maus hábitos. Olha, não, geral é uma tendência genética, né? Então a gente, paciente, o que é mais comum? É a tireoidite de Hashimoto, que causa o hipotireoidismo autoimune. A pessoa, ela produz anticorpos contra a própria tireoide, é como se fosse um fogo amigo. Então, os anticorpos são moléculas de defesa, mas que elas agridem a própria tireoide. Com isso, a tireoide começa a funcionar para menos e causa o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, a gente pode ter o hipotireoidismo que é muito leve, que a gente chama hipotireoidismo subclínico, que praticamente não dá sintomas, mas o paciente pode ter, né, sintoma de cansaço, queda de cabelo, prisão de ventre, ganho de peso. Mesmo no hipotireoidismo mais grave, não é a principal causa do ganho de peso. No hipotireoidismo, a gente tem cerca de 5 quilos, 3, 5 quilos de peso, e isso é mais por conta, na verdade, de acúmulo de líquido, tá? Mais do que ganho de gordura. E, então, assim, primeira pergunta: o hipotireoidismo pode ser adquirido por maus hábitos? Não, tem gente que geneticamente não vai ter essa tendência a hipotireoidismo. Tem outras causas de hipotireoidismo, né? A pessoa tirou a tireoide, ou fez um tratamento para câncer, irradiou a tireoide, mas por maus hábitos, não. E a segunda pergunta, né, é TSH de 6. Em geral, o TSH, oi, boa noite. O TSH, ele vai, na maioria dos ensaios, até 4,5, e, né, que é o normal, em pessoas, em mulheres, né, pessoas, em adultos, em mulheres não grávidas. Mulheres grávidas já têm um outro valor de referência, e o valor de referência do TSH, hoje em dia, a gente tende a colocar mais por faixa etária. As crianças podem ter o TSH um pouquinho mais alto, e também os idosos, eles podem ter o TSH mais alto, isso não querendo dizer que tenha uma doença da tireoide. Mas, para a população em geral, né, vamos dizer, até os 60 anos, a gente tem os valores de referência da maioria dos laboratórios até 4,5. TSH de 6, T4 livre normal, é o clássico hipotireoidismo subclínico, que é muito também prevalente, frequente aqui no ambulatório, né? TSH e T4 é hipotireoidismo, como reverter o quadro? Toda vez que a gente encontra um TSH, seja daqui a pouco
pode pular uma gata aqui, tá? Toda vez que a gente encontra um TSH aumentado, a gente sempre repete essa dosagem de TSH. Porque pode ser uma coisa transitória, não necessariamente definitiva. A gente repete o TSH depois de algumas semanas e pede os anticorpos para ver se é um quadro ou não, né, de um hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. E muitas vezes a gente vê que o TSH normaliza e vida que segue, né? Mesmo se os anticorpos estiverem positivos, a gente só trata o hipotireoidismo quando o TSH está alto. Lembrando, né, o TSH é produzido pela hipófise, quando há uma queda nos hormônios da tireoide, esse TSH aumenta, o TSH da hipófise aumenta tentando estimular a tireoide. Tem muitas discussões se trata ou não o hipossubclínico, mas como muitas pessoas, enfim, né, não sei se as pessoas hoje em dia fazem check-ups hormonais, na endocrinologia a gente não faz essa parte de check-up muito, né, quer dizer, não sei se, como é que eu falo isso aqui, na verdade. Check-up hormonal não existe porque pacientes sempre vêm com sintoma. E quando o paciente vem com sintoma, a gente direciona a investigação para a queixa. O que é um check-up? É quando a gente tenta diagnosticar doenças assintomáticas. Por exemplo, colesterol alto, não dá sintomas nenhum. Ativamente a gente vai atrás da dosagem de colesterol, glicemia acima dos 45 anos, principalmente, né, que é quando aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mas o paciente, né, uma pessoa sempre chega para a gente com alguma queixa, o que é mais comum? Fadiga, cansaço, queda de cabelo, né, às vezes são sintomas que a gente chama de inespecíficos e o TSH geralmente entra na investigação desses sintomas. Bom, TSH, primeiro o TSH veio alto, a gente repete, pede os anticorpos, tem vídeo sobre isso, tem post sobre isso no blog, tem vídeo no Instagram, tá na aula do curso também, e ver se trata ou não. Se tiver acima do valor de referência com anticorpos positivos, anti-TPO, principalmente, a gente tende a tratar. Se não tiver anticorpos positivos, a gente vai ver se tem sintomas e trata se tiver sintomas. Se tiver sintomas, a gente, com os anticorpos negativos, né, a gente vê se o paciente melhorou. Muitas vezes pacientes não melhoram dos sintomas porque às vezes não está relacionado com a questão do hipotireoidismo subclínico. É uma questão que a pessoa não se alimenta bem, ou não dorme bem, ou não faz exercício, ou está num momento muito estressado da vida, né? E a gente, como eu falei, né, a tireoide, ela leva muita culpa, mesmo sem motivo, de muitos sintomas das pessoas. Então, hipotireoidismo subclínico, até mesmo, né, no congresso que teve agora, né, mesmo em grávidas, se o TSH tiver um pouquinho alto, os palestrantes internacionais falaram para repetir o TSH, mesmo em grávida. Para hipotireoidismo subclínico na grávida são outros valores. E, bom, tem uma pergunta aqui, por que nenhum médico passa hormônio bioidêntico? Na verdade, os endocrinologistas, eles passam hormônio bioidêntico, sim. A levotiroxina é o hormônio da tireoide que é bioidêntico ao T4, né? O que a gente não passa, vamos dizer, indiscriminadamente, é o T3. T3, ele é um hormônio muito mais potente, ele tem uma rápida duração de ação, é mais complicado se a gente errar na mão do T3, pode dar mais efeito colateral. Outros hormônios bioidênticos que endócrino prescreve, estradiol, também bioidêntico, tem formulação na farmácia para comprar, progesterona micronizada,
hormônio de crescimento, né, principalmente em crianças ou quem tem deficiência de hormônio de crescimento. Agora, hormônio bioidêntico pode ser uma jogada de marketing de muitos médicos que trabalham com hormônio. Agora existe até, né, uma especialidade fake que é hormonologia. Aqui, assim, vocês têm que realmente, assim, ver muito bem o que está sendo vendido, porque se hormônio bioidêntico é vendido como uma novidade, isso na endocrinologia não é novidade. Voltando ao TSH, né? A tireoide, hormônio bioidêntico, a gente trata com levotiroxina, no caso do hipotireoidismo, a gente repõe, tentando deixar o TSH dentro da normalidade. O que mais? Doutora, sempre fico na dúvida, tenho 45 anos e trato T4 e T3, meu TSH deu 0,01, tá ruim, tá? Então, para quem, aí você tá com uma tireotoxicose, né? Tem um hipotireoidismo, tá com uma tireotoxicose, com excesso de hormônio, então é bom rever com o seu médico, né? Isso que a gente estava falando, que o T3 é um hormônio muito potente, o T4, em geral, já cumpre o seu papel, então tem que ver aí com o seu médico as dosagens hormonais, né? Quer dizer, dos hormônios que ele está te prescrevendo. TSH aí tá baixo, muito abaixo do valor de referência. Para quem toma remédio da tireoide, é a dose do hormônio. Para quem não toma hormônio de tireoide, aí já entra no hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo é uma hiperfunção da tireoide, a gente vai ter o TSH baixo, né? Então é meio que ao contrário. Quando os hormônios de tireoide estão altos, o TSH baixa. Quando os hormônios de tireoide estão baixos, o TSH sobe. TSH baixo a gente também geralmente repete, porque pode ser uma fase transitória, a gente repete para poder tratar. A não ser que o paciente venha com todas as características de doença de Graves. Doença de Graves é aquele que fica com o olho mais saltado, né? Aquele aspecto de que está assustado. E o hipertireoidismo, mais comum também, a autoimune, por doença de Graves, as mulheres são mais acometidas, dá aquele olho saltado, pode dar, né? Nem todo mundo tem. O bócio, que é o aumento da tireoide, e os sintomas que são muito específicos, que é perda de peso, palpitação, tremor, salto do intestino, e aí a gente vai tratar com hormônios, quer dizer, medicações para diminuir os hormônios, o thiamazol, o propiltiuracil, dependendo do caso, por um tempo determinado, não tem um tempo, nos livros falam 2 anos, mas a gente, se for dose baixa, pode prolongar isso por mais tempo, e se o paciente não está controlando bem, cirurgia ou radiodo. Então, nossa, um médico falou para mim que levotiroxina era sintético. Levotiroxina é igualzinho a tiroxina, o T4, nossa, ela é só fabricado por farmacêuticas. Também tem, né, essa questão de a indústria farmacêutica, não sei o quê, é vilã, então é melhor um hormônio bioidêntico, vai ser a mesma levotiroxina. O que a gente não tem no Brasil, né, é o T3 comercializado em farmácia, a gente tem que manipular. Lá fora tem T3 também, né? Então, hoje em dia, assim, é complicado, às vezes eu me sinto desconfortável em falar mal do coleguinha que está falando isso, porque parece que a gente está atrasado, né, no tratamento, mas sim, né, mais uma vez, o endocrinologista prescreve hormônio bioidêntico e muitos hormônios bioidênticos são disponibilizados na drogaria, no sentido, né, da farmácia, não precisam manipular. E hoje em dia a gente tem visto muitos efeitos colaterais, né? Aqui a gente já viu um comentário de uma pessoa que está tomando T3, provavelmente manipulado, e que está com a dose mais alta. Isso aí enfim, né? É uma questão aí de narrativas de marketing de cada profissional.
Descobri um nódulo de tireoide de 5,5 centímetros. Estou preocupada. Centímetros, não é? Não é milímetros, não. É um nódulo grande. Aí também, né, a gente no site, no blog, no YouTube, agora no curso, tem falando, né, as aulas do curso aqui. Tem de hipo, tem de hiper, tem de nódulo e tem de câncer. Tem uma amostra dessas aulas, né? Mas assim, descobri um nódulo de 5,5 centímetros, é um nódulo provavelmente visível, né? A maioria dos nódulos hoje em dia que a gente vê são nódulos que são descobertos pelo ultrassom, que algum médico pediu, geralmente ginecologista pede, mas esse nódulo é um nódulo visível, provavelmente 5 centímetros. Se não for um cisto, quer dizer, mesmo se for um cisto, ele geralmente vai ser puncionado para ver, se for cisto, que é só líquido, né, para esvaziar o líquido, dá mais conforto. Geralmente nódulos grandes podem dar um sintoma de compressão, a pessoa tem dificuldade de engolir, né, quando deita um pouquinho, dificuldade de respirar. E pode ser esteticamente muito, muito desconfortável, né, inapropriado. Vai para a punção e depois da punção a gente vê, né, 5 centímetros. Mas se não for 5 centímetros, tem a classificação TIRADS, que vai ver as características do nódulo, se ele é mais escuro, se tem microcalcificação, se é irregular, ele vai ganhando uma pontuação para fazer a punção. Fazendo a punção, se veio células da tireoide, daquele nódulo suficientes, vai ver a maioria, grande maioria dos nódulos de tireoide, mais de 90%, são nódulos benignos. E então, assim, quando o nódulo é grande, às vezes faz a proposta da cirurgia. Ou antes disso, né, ver se ele produz algum hormônio. Se ele produzir muito hormônio, tem ainda a possibilidade de radiodo. Hoje a gente tem, não sei, né, cada vez mais a tecnologia está avançada e a gente tem, para nódulos sólidos, que tem muita célula, a possibilidade de radioablação, que é pôr uma agulha, e a agulha na ponta esquenta e queima por calor o nódulo, e a termoablação é uma possibilidade hoje para os nódulos de tireoide. Só que convênio não cobre, o SUS não cobre, e pode ser necessárias várias sessões, e é um procedimento caro, né? Então, aí Juliana vai marcar uma punção, isso. E o nódulo, ele aparece, é um nódulo realmente grande. Então, assim, Juliana, próximo procedimento é a punção, e a punção, depois da punção, vai se fazer assim, né? Como é um nódulo grande e pode te incomodar no futuro, mesmo sendo benigno, pode ser que realmente a proposta seja cirurgia, e se for de um nódulo de um lado só, pode até tirar metade da tireoide, né? E ficar tudo bem. Então, gente, vamos lá. Tô vendo aqui. Doutora, linfonodo cervical abaixo do ouvido é por causa do Hashimoto? Ai, quase nunca, assim. Aqui, mais próximo, é geralmente mais embaixo, aqui, a parte cervical. Aqui atrás está relacionado mais ao ouvido, assim. O Hashimoto raramente dá linfonodo, mas geralmente é por conta de outras causas. Agora a gente está na época de influenza, pode ser só uma simples virose. Aí os linfonodos, né, muitas vezes as pessoas têm muita imagem representando a tireoide aqui, uma pessoa palpando a tireoide aqui, a tireoide não, é aqui. Aqui, assim, a gente vê realmente muitos gânglios, mas por conta dessas infecções de garganta, mas a tireoide fica, né, abaixo dessa cartilagem, da cartilagem tireoide, em frente à cricoide, do pomo de Adão, né,
Então, nessa região aqui. Mas eu te sugiro conversar com seu médico e ver se precisa de uma investigação maior os linfonodos. Apareceu depois do Covid, mas tem 3 anos e não some. Então, assim, para linfonodo, a gente se preocupa mais quando tem nódulo de tireoide. Quando tem nódulo de tireoide, que pode ser um câncer, né? A maioria dos cânceres de tireoide, os cânceres de tireoide, na maioria, né, são diferenciados, maioria papilífero, 80% papilífero, e quando ele se alastra, né, quando ele dá metástase para a região de linfonodo. E aí, quando tem um nódulo, a gente faz punção do nódulo, às vezes se o linfonodo é suspeito no ultrassom, a gente até pode fazer a punção do linfonodo e pedir algumas substâncias, né, para ver se aquele linfonodo é da tireoide ou não. Tireoidopatia difusa no ultrassom pode ser Hashimoto, menos quanto... Então, as tireoidites, elas podem ser ou não autoimunes, né? Assim, se a tireoide está funcionando normal, não tem anticorpo, pode ser que a tireoide tenha um aspecto mais inflamadinho. Olha, eu posso dizer que é bem raro ter um ultrassom totalmente normal. Geralmente os ultrassonografistas, eles tendem a descrever uma alteração da textura, mas assim, o mais importante na tireoide, tirando os nódulos, né, que podem ser câncer, que é muito raro, é ver se a tireoide está funcionando para mais ou para menos, né? Às vezes não é raro, a gente pega uma tireoide muito pequenininha, assim, não minúscula, né? Mais pequenininha, mas tá com hormônio normal, vida que segue, né? Assim, a questão da anatomia nem sempre está relacionado com a função. Às vezes a tireoide tem nódulo, que é a maioria, né, tem nódulo e funciona normal. Às vezes tem nódulo e funciona para mais. Às vezes tem nódulo e funciona para menos. Então, assim, é uma combinação de várias coisas aqui. Então, o ultrassom, na verdade, ele veria depois mais de um exame de sangue alterado ou uma palpação anormal. Mas hoje em dia a gente tem que lidar bastante com os nódulos de tireoide em ultrassom de rotina, vamos dizer assim. Bom, a gente já falou um pouquinho do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, né, dos nódulos de tireoide. Cada vez mais a gente está sendo mais conservador nos nódulos de tireoide, e mesmo funcionando o nódulo de tireoide e vendo o câncer, né, com a classificação Bethesda, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, até 6, na verdade, na classificação Bethesda. Quanto maior essa classificação, maior a probabilidade de câncer. E a partir do 3 é indeterminado, pode fazer um teste genético para ver se é mais para benigno ou mais para maligno. O teste genético também é caro, ele não está disponível no SUS, mas pode ajudar, né? Hoje em dia a gente já está mais familiarizado com os testes genéticos, e naqueles nódulos indeterminados a gente pode fazer o teste genético para ver se indica cirurgia ou não. Pode ser, né, também 4, que a gente pode fazer o teste genético, mas tende mais a tirar o nódulo e ver na lâmina, quer dizer, quando o nódulo retirar da peça toda, para ver se é um adenoma, que é um tumor benigno, ou um carcinoma, que é um tumor maligno, e aí vai fazer toda a jornada para aquele tipo de câncer que apareceu, né? O 5 já é uma grande chance de ser, quer dizer, quase 100%, né? A gente considera, nem precisa repetir a função, que tem, em geral, o papilífero. E se o papilífero é muito pequenininho, um microcarcinoma menor que 1 centímetro, menor que 1,5 centímetros para alguns estudos, e dependendo da localização, se ele está bem no meinho ali da tireoide, não está próximo
à traqueia, ao nervo da voz, não está assim próximo a invadir outras estruturas, né, que tem espaço para ele crescer e ser observado. Muito tem se falado da vigilância ativa dos microcarcinomas papilíferos de tireoide, que tem, né, no aspecto das células retiradas para aquela análise, um baixo risco de recorrência. Tem umas células do carcinoma da papilífero que tem um alto risco de recorrência, de metástase, isso não é muito candidato à vigilância ativa. Mas a vigilância ativa é simplesmente não fazer cirurgia desses microcarcinomas, porque se observou que, assim, as pessoas que operavam desses tumores pequenininhos, indolentes, quer dizer, que tem um crescimento muito lento, elas acabavam até morrendo de outras causas, né? Tem slides lá na aula mostrando que morrem mais de outros tipos de câncer, de doença cardiovascular, do que do próprio carcinoma papilífero. Tem outros carcinomas, outros cânceres muito agressivos, mas são raridade. O câncer medular é mais agressivo. Tem o anaplásico, que aí realmente é muito, muito agressivo e o paciente tem uma sobrevida muito pequenininha. Mas, felizmente, né, assim, dentro dos diferenciados, além do papilífero tem o folicular, eles têm uma boa chance de cura, né, mesmo com pequenas metástases aqui em linfonodos, tem grande chance de cura, faz cirurgia, faz radiodo, quando, né, proposta a cirurgia, faz em alguns casos, agora nem todos os casos fazem radiodo, e a gente vai seguindo, e a equipe vai incluir, né, endócrino, cirurgião de cabeça e pescoço, e o patologista, ultrassonografista. Isso, se o paciente decidir operar, e se o paciente decidir não operar, fazer a vigilância ativa dos nódulos, né, dos microcarcinomas que são candidatos, aí tem que ser uma equipe multidisciplinar também, né, para fazer esse acompanhamento. A radioablação não é ainda padrão para esses microcarcinomas, mas também vem sendo estudada. Quer dizer, o paciente com câncer pequenininho pode não operar, fazer essa termoablação, essa ablação por radiofrequência. Gente, mais alguma dúvida? A ideia é realmente fazer uma live mais curtinha hoje. Então, tireoide sempre assim, tem muita dúvida, tem muita... Como são sintomas inespecíficos, são doenças comuns, né, e 10%, cerca de 10% da população tem anticorpo, às vezes a tireoidite de Hashimoto leva muita fama de vários sintomas, e aí as pessoas querem fazer suplementação, fazer terapias alternativas para o Hashimoto, mesmo com hormônios normais. Então, assim, cuidado né, com essas promessas. Não tem alimentação que diminua a progressão para hipotireoidismo, não tem suplementação. Selênio, às vezes, diminui o anticorpo, mas só que não diminui a progressão para o hipotireoidismo, né? Selênio é mais indicado para quem tem oftalmopatia de Graves. E para a oftalmopatia de Graves, né, tem uma nova medicação aí no mercado, que na verdade ninguém vai poder comprar, porque gira em torno de 2 milhões para um adulto, que é o teprotumumab, que diminui a protusão dos olhos. E é uma medicação, enfim, que parece interessante, mas não sei como é que vai ser feita aqui no Brasil. Tem 2 pacientes apenas. Doutora, a senhora faz punção? Não faço punção. Quem faz punção de tireoide é o radiologista e quem analisa é o patologista. Tem alguns endócrinos que fazem punção, mas são em clínicas específicas de tireoide mais, né? Mas não, no laboratório de patologia clínica se faz.
Para esses linfonodos, a especialidade que posso procurar para investigar cirurgia de cabeça e pescoço. Pode ser uma especialidade que você pode procurar. Depende, assim, linfonodo se faz muito tempo, pode procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, se apareceu, né, mas há pouco tempo, são muitos, aí está mais ligado à clínica médica ou infectologia. Se é algum linfonodo mais persistente, quem pode te falar melhor? O cirurgião de cabeça e pescoço. A Aline Viana é uma cirurgiã de cabeça e pescoço que, né, é minha parceira. A gente até tem live junto aqui. Se você quiser, depois eu passo o contato dela, né, se você se interessar, ou no seu convênio, né, de livre escolha, você pode procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, gente, eu acho que vou encerrar por aqui. Aqui um pouquinho sem roteiro, né? Mas as novidades são essas, assim, uma tendência, né, de sermos mais conservadores nos nódulos, de ter os testes genéticos agora com mais possibilidades, a radioablação, essa medicação nova, a vigilância ativa. E é isso. E aí eu convido vocês, né, a darem uma olhada no blog, no YouTube, e também quem se interessar, tem o curso que acabou de sair sobre tireoide, que é para assim, para profissionais da área de saúde, mas também pessoas que querem saber mais, né, sobre esses detalhes que eu estou falando. Não é tão médico no sentido de, não vou ensinar ninguém a tratar, não é destinado a médicos, mas até clínicos gerais vão se beneficiar, eu acredito, desse conteúdo, tá? Então, tá bom, quando descobri as minhas... o blog é meu... meu cartão de visita, quer dizer, comecei escrevendo, né, não gostava muito de aparecer, tinha horror a gravar vídeo, e aí a coisa foi se desenvolvendo, e aí agora ainda não esqueci o blog, mas o blog ele acumula lá os posts do Instagram também, né, os vídeos do YouTube, e em breve estou fazendo um outro post que vai ser não sobre tireoide, sobre diabetes, tá? Então, pessoal, obrigada pela audiência, por me acompanharem, e até a próxima. Até a próxima live, tá? Boa noite para vocês. Vou encerrar aqui.